Graça e paz, irmãos. Bom dia. Amados, trago notícias lá da Tamis. Graças a Deus o Silvinho está bem melhor. Estão cogitando de dar alta para ele entre hoje e amanhã, se Deus quiser. Só que hoje a dona Jaci não pôde vir com as meninas porque a Tayara não está muito bem, não. E aí eu vou até pedir já perdão para os irmãos, que eu vou ter que me retirar no estudo para poder levá-la ao hospital, porque ela não está bem, não. Parece que ela pegou virose e está bem ruinzinha. Então depois eu vou ver se eu consigo levá-la na Santa Casa lá. Orem por nós. Amém? Vamos dar sequência então, irmãos, as pregações em Filipenses. Abram comigo em Filipenses, capítulo 3, verso 12. Louvamos ao Senhor por mais esse dia do Senhor, por mais esse momento que podemos estar na presença dEle, louvando e adorando a Ele, com os nossos corações gratos por tudo que Ele tem feito por nós, pois suas misericórdias duram para sempre. Amém? Vamos ler então Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 14. Nós já estamos há alguns domingos nesses versículos. E ainda teremos alguns outros domingos ainda neles. Filipenses 3, 12 a 14. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Perdão. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, amados, nós temos visto, por meio desses versículos, fundamentados naqueles versículos que nós estudamos anteriormente, quantas bênçãos têm sido reservadas a nós ao vermos a vida de Paulo, como que era o padrão de vida, como que era o estilo de vida que Paulo vivia. E esse é um grande desafio para nós, porque o que está sendo passado nas Escrituras é que nós adotemos esse mesmo padrão de vida de Paulo, esse mesmo estilo de vida de Paulo, um estilo de vida que tem um alvo, tem um propósito, um estilo de vida que desenvolve estratégias para alcançar esse alvo, estratégias santas para atingir esse objetivo, um estilo de vida que, além das estratégias, para colocá-las em prática, Paulo também se disciplinava. Então nós temos aprendido o quê? Sobre a disciplina que Paulo exercia sobre si mesmo, para que ele pudesse cumprir, colocar em prática as estratégias, tendo em vista o alvo. Então seu alvo é o quê? Conquistar a Cristo. Seu alvo é ter mais do Senhor Jesus Cristo. Ele queria agarrar-se a Cristo, ele queria ter mais do Senhor Jesus Cristo. Isso estava delineado de maneira muito clara na mente de Paulo. Ele queria ganhar a Cristo e ser achado nele, crescendo em santidade, amadurecendo em piedade. Era esse o objetivo de Paulo. Então, amados, a estratégia de Paulo era o quê? Conhecer mais a Cristo, conhecer mais do poder da sua ressurreição. Ele queria comungar dos sofrimentos de Cristo, ele queria conformar-se com a morte de Cristo, ele queria ser feito mais à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele queria poder, lá na frente, ter a certeza de que ele ressuscitaria dentre os mortos e passaria a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o alvo de Paulo, esse é o propósito de Paulo, essa é a estratégia de Paulo. Mas para isso ele precisava do quê? De disciplina. E qual é a disciplina de Paulo? Nós já vimos na semana passada que Paulo, dentre todas as suas disciplinas, ele focou em uma. A primeira disciplina dele foi o quê? Foi autoexaminar-se. Paulo se autoexaminava. Ele conseguia ver a situação em que ele estava, e ele conseguia dizer o seguinte:
não que eu já tenha obtido a perfeição, não, mas prossigo. Essa é a visão de Paulo a respeito de si mesmo. E mais à frente, no 13, ele diz: quanto a mim, não julgo haver alcançado o quê? A perfeição, mas prossigo. Uma coisa faço. Então, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, hoje nós trataremos sobre a concentração de Paulo. Paulo se concentrava. Depois de ele se autoexaminar, ele se concentrava naquilo que ele ia fazer. Ele diz: uma coisa faço. Então, amados, que nessa manhã nós possamos aprender, por meio da vida de Paulo e da exortação dele aos filipenses, como que nós devemos ser disciplinados na vida cristã. Devemos nos disciplinar na vida cristã. Sem disciplina não há vida cristã, irmãos. Não se enganem. Nós costumamos levar a vida cristã de qualquer jeito. Eu vou ao domingo na igreja, está resolvido. Não, sem disciplina não há vida cristã. Sem dependência consciente do Senhor, não há vida cristã. Sem confiança consciente em Cristo Jesus na sua obra, não há vida cristã. Não há. O que pode haver, e há em muitos círculos evangélicos, é o quê? Aquele emocionalismo esotérico muitas vezes, né? Místico. Mas não, vida cristã, ela é uma vida centrada, ela é uma vida consciente, uma vida com propósito. Amém, irmãos? A vida cristã não pode ser levada de qualquer jeito. Então, que nós consigamos, diante do Senhor, pedir para Ele que Ele nos sonde nossos corações para que nós possamos nos conhecer. Depois, que nós nos concentremos naquilo que nós devemos fazer para chegar no alvo proposto para nós. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Pai, quão maravilhoso Tu és, ó Deus. Mais uma vez, Tu nos colocas diante da Tua palavra e por meio dela Tu nos exortas, ó Deus. Ó Senhor amado, que possamos estar, ó Deus, com os nossos corações quebrantados e humilhados diante de Ti, para ouvirmos, ó Pai, a Tua palavra e por ela, meu Deus, sermos movidos a vivermos vidas santas, vidas com propósito, vidas, ó Deus, disciplinadas pelo Teu Santo Espírito, vidas, ó Pai, que buscam mortificar a sua carne e viver por meio do Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, Pai, para essa manhã. Toca os nossos corações e transforma a nossa vida, Pai. Que possamos adotar o mesmo padrão de vida de Paulo, que era o mesmo padrão de vida de nosso Senhor Jesus Cristo enquanto Ele esteve conosco nessa terra. Que possamos ser cada vez mais semelhantes a Cristo, para a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Então, amados, a mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje é: concentre-se. Nós precisamos o quê? Nos concentrar. Paulo disse, depois dele haver se avaliado, ele disse: quanto a mim, não julgo haver alcançado. Não alcancei a perfeição ainda, mas uma coisa faço. Ou seja, toda a minha atenção, todo o meu foco está voltado para cá. Isso eu faço. E aí isso mostra o que, irmãos? Revela o que? Concentração. Paulo tinha concentração e ele estava empregando concentração para alcançar aquele alvo. Então ele tinha uma concentração intencional. A vida do cristão tem que ser uma vida disciplinada, uma vida intencional. Isso é de suma importância, irmãos, para que nós possamos alcançar qualquer objetivo da vida. Não é isso? Se você quer alcançar um objetivo na vida, o que você tem que fazer? Você tem que ser disciplinado e você tem que ser intencional. Na vida cristã não é diferente. Por que uma pessoa, muitas vezes, para conquistar um bem, uma casa, um carro, ele é disciplinado, economiza, para de ter gastos elevados para juntar o dinheirinho para comprar o carro dele, e ele é intencional nessa vida, nesse propósito de comprar o carro. Agora, por que nós, na vida cristã, que temos um alvo muito maior, sublime diante de nós, nós não somos disciplinados e intencionais? Por quê? Muitas vezes, irmãos, por não termos sido treinados nessa virtude do que? Da disciplina.
referente às mínimas coisas que nós empreendemos, muitos de nós sofremos para nos educar, para nos exercitar nessa concentração piedosa de uma vida cristã santa. Então, amados, que nós possamos aprender. Nós já sabemos daquele texto de Tito que fala que a graça de Deus se manifestou, o Salvador a todos os homens, educando-nos. Então que nós possamos ser educados pelo Espírito Santo, pela graça dele, a sermos aquilo que nós não fomos educados lá atrás a sermos, disciplinados, intencionais, ter uma vida com propósito, certo? Que nós possamos ter uma vida disciplinada, que o Senhor, pelo meio do seu Santo Espírito, nos eduque a isso. Para quê? Para que nós possamos adotar esse estilo de vida de Paulo, que é o mesmo estilo de vida do Senhor Jesus Cristo, enquanto ele esteve nessa terra. É ou não é? Para pensar. O Senhor Jesus Cristo teve uma vida com propósito. Ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, ele tinha um foco, e ele se concentrou durante o seu tempo de vida nessa terra a atingir esse propósito, e ele atingiu com satisfação. Então, amados, o mesmo é esperado de nós. O mesmo é esperado de nós. Por isso que a ordem para nós é o quê? Concentrem-se. Concentrem-se. Amém? Vamos ler novamente o nosso trecho de Filipenses. Eu queria pegar o versículo 13. Irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo, irmãos, em 1 Coríntios 11, 1, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele fala: olhem para a minha vida, eu tenho imitado a Cristo. Então, assim como eu tenho imitado a Cristo, façam como eu tenho feito, imitem também a Cristo. E nessa imitação de Paulo a Cristo, Paulo, ele mantém uma vida completamente, uma vida cristã regrada, disciplinada, uma vida cristã com alvo, com objetivo, com propósito, uma vida cristã intencional. E é isso que ele mostra. Ele fala: façam como eu, porque eu estou fazendo como o Senhor Jesus Cristo. E aí eu queria abrir alguns versículos para vocês verem como que foi a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 19, 10. Abram comigo. Em Lucas 19, 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19, 10. Por que motivo o Senhor Jesus Cristo deixou a glória e veio a essa terra? Qual o propósito dele? Buscar e salvar o perdido. Ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, ele tinha uma meta. E ele centrou todos os seus esforços a cumprir esse objetivo, a alcançar essa meta. Em João 3,17, podem abrir também, irmãos, João 3,17. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aqui mostra, por que Deus enviou o seu Filho ao mundo? Para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus Pai chega para Deus Filho e fala assim, vá. E ele veio. Com qual propósito? Para que o mundo fosse salvo por ele. Em João mesmo, o Evangelho de João 10:10, diz o seguinte, vamos um pouquinho mais para frente, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Para que Cristo veio? Para dar vida
aqueles que estavam mortos. Vida e vida em abundância. Aqui mesmo em João, ainda capítulo 12, versículo 47, diz o seguinte: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, em sim para salvá-lo. Qual o objetivo do Senhor Jesus Cristo? Salvar o mundo. Ele tinha isso muito bem definido, irmãos. E na sua oração sacerdotal, diante de Deus Pai, em João 17, versículo 1, ele diz o seguinte: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. João 17, 1. E aí ele continua: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, queridos, o Senhor Jesus Cristo, ele sabia por que ele veio. Ele veio para conceder vida eterna a todos aqueles a quem o Pai lhe tinha concedido. Era em torno disso que girava a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que ele fazia tinha um único propósito, um único alvo: chegar no objetivo que ele tinha, que o Pai tinha estabelecido para ele. Certo, irmãos? Toda a vida do nosso Senhor Jesus Cristo girava em torno desse objetivo. Tudo que o Senhor Jesus realizou, e nós podemos ver isso nas Sagradas Escrituras, foi realizado com os olhos voltados para a cruz. O ponto máximo do propósito do Pai. Quero que o Filho salvasse a todo perdido. Estão percebendo, irmãos? A cruz não foi um acidente. Desde o nascimento de Jesus, durante toda a sua infância, adolescência, adultez, enquanto ele estava homem, toda a vida dele, o ministério dele de 3 anos e meio, foi tendo em vista o quê? A cruz. Tinha um propósito bem definido. As coisas não aconteciam por acaso. E aí eu pergunto para vocês: como tem sido a vida de vocês? Nós temos um alvo, nós temos um propósito, mas toda a sua vida tem girado em torno desse propósito, que é conhecer mais a Cristo, ter mais dele, agarrar-se a ele, conquistá-lo. Estão percebendo? Ou você toca a sua vida de segunda a sábado e você reserva o domingo, como é o dia do Senhor mesmo, eu reservo o domingo para o Senhor. E segunda, eu toco minha vida. De segunda a sábado, o domingo eu reservo para o Senhor. É assim que vocês têm levado a vida de vocês? Percebem, irmãos? Como muitas vezes nós notamos o quê? Que a nossa vida não gira em torno desse alvo, desse propósito maior, como girava a vida de Paulo. Para ele acontece o quê? Esquece tudo. Uma única coisa eu faço: avanço. Avanço. Vocês percebem? Paulo diz isso um pouco mais à frente. Abram comigo em 1 Timóteo 1,15. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Paulo dá esse testemunho a respeito do Senhor Jesus Cristo e ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para quê? Para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Olha que fantástico. Paulo está mostrando o seguinte aqui: eu, o principal dos pecadores, fui salvo por Cristo, porque ele veio, afinal, ao mundo para salvar pecadores. Eu, sendo o principal, ele me salvou. Então Paulo se torna o quê? Exemplo para nós, de que independentemente do nível do pecado seu, o Senhor Jesus Cristo veio para te salvar. Salvar você, pecador. E ele chama você a crer. Creia nele.
assim como Paulo creu e confiou e foi justificado e foi salvo. E Paulo agora se torna para nós o quê? Um modelo, não só de salvação, mas também de vida cristã. Como viver uma vida cristã sadia, uma vida cristã santa e piedosa, à semelhança de Paulo, adotando o mesmo estilo de vida de Paulo. Entende, irmãos? Essa é a questão. Paulo tem um alvo definido. Paulo se disciplina em torno desse foco, sem tirar o olho do seu alvo. Então, para isso é necessário o quê? Concentração. Muitos de nós costumamos, irmãos, muitas vezes estabelecer alvos para a nossa vida. Contudo, nós somos incapazes de nos concentrar para atingir esse alvo. Não é isso? Isso acontece muitas vezes. Muitas vezes. Muitos projetos que nós empreendemos e falamos assim, eu vou tocar esse projeto aqui até o final. Não toca. Por quê? Inconstância, falta de perseverança e muitos outros motivadores. Contudo, irmãos, não existe isso para a vida cristã. Ou você se concentra e segue, ou você está fora. Por isso que é importante, irmãos, a disciplina na nossa vida, sabia? A disciplina na nossa vida natural reflete a nossa vida espiritual. Como que você é? Quanto você tem sido disciplinado? Quanto você tem levado os seus projetos até o fim? Tem sido persistente, perseverante? Tem analisado os seus projetos para ver se você vai ter condições de levá-lo até o final? A vida cristã é assim, o Senhor Jesus disse. Analisa, você está começando na vida cristã? Analisa, vê se você vai ter condições de chegar até o final. Senão, nem começa. Nem começa. Então é disso que Paulo está falando, irmãos. É isso que Paulo está mostrando aos filipenses. É isso que ele está, a isso que ele está nos chamando. Concentre-se. E concentrar-se significa o seguinte: voltar a toda a sua atenção para o centro. Volte toda a sua atenção para o centro. É concentrar. Qual o centro da nossa vida? O Senhor Jesus Cristo. Volte a sua vida todinha para o centro, que é Ele. Ele é o alvo, irmãos. Nós devemos ter uma vida centrada nele. E eu pergunto, a sua vida tem sido uma vida centrada em Cristo? Ou você trabalha para você? Ou você vive buscando os seus próprios interesses, a sua própria satisfação, as suas realizações? Ou você tem vivido para Cristo, trabalhado no seu emprego para o Senhor Jesus Cristo, vivido na sua família, no seu relacionamento com a sua mulher, para Cristo, no seu relacionamento com o seu marido, para Cristo, no seu relacionamento com os seus filhos, para Cristo? Como que tem sido a sua vida? Uma vida centrada em Cristo, uma vida centrada em você mesmo? Percebe, irmãos? Esse é o formato da vida do cristão, irmãos. Toda a vida centrada em Cristo. Por quê? Porque Ele é o nosso tudo. Enquanto você não entender que Ele é tudo para você, não tem como você centrar toda a sua vida nele. Não dá. Porque Ele não é o centro da sua vida. Se Ele não é o centro da sua vida, não dá para você concentrar-se. Só é possível concentrarmos-nos em Cristo se Ele for o centro da nossa vida. Caso contrário, estaremos concentrados em muitas outras coisas, menos nele. Agora, eu queria trabalhar alguns aspectos da concentração. Concentração, muitas vezes, irmãos, sempre que nós falamos de concentração, nós lembramos, nós buscamos estabelecer na nossa vida uma prioridade, certo? Concentre-se. Concentre-se no quê? Na sua prioridade. Mas eu pergunto para você, o que significa prioridade? Prioridade é a condição do que é primeiro.
É primeiro em tempo, é primeiro em ordem, é primeiro em dignidade. Prioridade também significa condição do que está em primeiro lugar. O que é primeiro lugar em importância, primeiro lugar em urgência, primeiro lugar em necessidade, primeiro lugar em premência. Contudo, percebam, quando Paulo diz, uma coisa faço, ele não está apresentando a prioridade da sua vida. Concordam? Essa não é a prioridade de Paulo. O alvo de Paulo, irmãos, não se resume a um objetivo colocado à frente de outros objetivos. Não. O alvo de Paulo é Cristo. E Cristo Jesus não é digno de ser colocado em primeiro lugar na nossa vida. Entendam, o Senhor Jesus Cristo não é digno de ser colocado em primeiro lugar na nossa vida. Ele não é o primeiro em importância, o primeiro em urgência, o primeiro em necessidade. Não. O alvo de Paulo aqui, irmãos, o alvo de Paulo recebia toda a atenção exclusiva do apóstolo. Não é uma questão de prioridade, mas sim uma questão de totalidade. Estão entendendo? Muitas vezes eu já ouvi isso. Mas Cristo é prioridade na sua vida? Se Cristo for prioridade na sua vida, você não entendeu o que é o Evangelho. Prioridade costuma ser o quê? Uma lista de objetivos que nós temos, e aí você coloca o Senhor Jesus Cristo no primeiro lugar. Você, em comparação a todos os outros, ele é o melhor, é o mais importante. Não. A nossa lista de prioridade tem que ter só um item: Cristo Jesus. Não é uma questão de prioridade. Não é. Quando você foca, por exemplo, nos seus estudos, você faz os seus estudos uma prioridade. A maior parte dos seus pensamentos, a maior parte das suas atenções, a maior parte dos seus desejos, do seu tempo, gira em torno do quê? Gira em torno dos seus estudos, porque ele é a sua prioridade. E depois de ter dado grande atenção aos seus estudos, por um longo período de tempo, você decide fazer o quê? Pegar outras prioridades. Agora, minha segunda prioridade é o quê? É descansar. E o fato de eu descansar, eu faço de tudo para deixar de lado os estudos. Eu não quero mais falar de estudos. Eu estou uma semana de férias, não quero pensar em nada além do meu descanso. Eu quero sair, quero passear. Dá para imaginar agora colocar Cristo Jesus como prioridade na sua vida? Para chegar um momento que você fala assim, agora vamos para o segundo item. Esquece o Senhor Jesus Cristo, não aguento mais Ele. Agora vamos o quê? Pegar outros pontos. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. O Senhor Jesus Cristo não pode ser prioridade em nossa vida, senão a completude da nossa vida, a plenitude da nossa vida. A vida de Paulo era caracterizada por quê? Pela integralidade da vida dele focada em Cristo. O ser de Paulo, completo, pleno, estava concentrado em quem? Em Cristo Jesus. Percebem por que nós erramos muitas vezes? Por que nós pecamos muitas vezes? Porque nós temos vivido uma vida sem um alvo, santo, eterno, sublime, majestoso, que é Cristo. Cristo Jesus tem ficado o quê? Naquela lista de prioridade, no terceiro, quarto, quinto item, que é aquele item que você reserva o domingo para o Senhor. E os outros dias? Aí tem outras prioridades. Irmãos, Colossenses 3,17 diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o
em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É prioridade Jesus? Tudo o que fizerdes, seja em palavra ou seja em ação, não tem como ser prioridade, irmãos. Toda a nossa vida tem que estar o quê? Sujeita e submissa a esse alvo, esse propósito. Toda a nossa vida. Eu trabalho para Cristo. Eu vivo para Cristo. Eu como para Cristo. Eu bebo para Cristo. Estão percebendo? Em Colossenses 3:23 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. É o que Paulo está aconselhando os servos nessa sessão de Filipenses 3:23. Tudo que você fizer, faça de todo o coração como para o Senhor, não para homens. Percebem, irmãos? Percebam. Hoje as irmãs vieram mais cedo à igreja. Para quê? Para ajudar a organizar, limpar a igreja. Para quem vocês fizeram isso? Para o Senhor. Mas entendam, irmãs, quando vocês estão em casa e estão lavando a loucinha e limpando o chão da casa, estão fazendo para quem? Para o Senhor. Quando você está educando o seu filho, você está fazendo por quê? Para o Senhor. Quando está chamando o seu filho ou sua filha e lendo com ele, está fazendo para o Senhor. Quando você está conversando, marido, com a sua esposa e pastoreando o coração dela, é para o Senhor. Quando você está tendo um relacionamento sexual com a sua esposa, é para o Senhor. Estão percebendo, irmãos? Toda a área da nossa vida é para o Senhor. Tudo. É isso que Paulo fala quando ele diz do alvo. Cristo Jesus não é nossa prioridade. Cristo Jesus tem que ser a nossa totalidade, nossa integralidade. Enquanto o Senhor Jesus, irmãos, estiver elencado na sua vida apenas como uma prioridade, ainda que ele esteja no primeiro lugar da sua lista, você jamais poderá falar como Paulo: uma coisa faço. Não dá. Você vai fazer muitas coisas. Você está se dispondo a fazer muitas coisas. E essas muitas coisas estão em competição com Cristo. Estão em concorrência com Ele. Agora, quando você diz uma coisa faço, você está dizendo que eu tenho exclusivamente um alvo a ser atingido. Amém? Se você intercala, irmãos, a sua atenção, você ainda não compreendeu a grandiosidade do alvo estabelecido à sua frente. Cristo Jesus, Ele é muito grande, irmãos. Ele é sublime, Ele é maravilhoso. É o nosso Deus forte, é o nosso Pai da eternidade, é o Príncipe da paz. Ele tem que ser o nosso tudo, irmãos. O Senhor Jesus Cristo exige exclusividade. Exclusividade da sua noiva. Nós somos noiva dele. Como que nós podemos estar flertando com outros interesses? A vida da noiva está restrita ao seu marido. Assim como a vida dele está o quê? Restrita a nós. Aqueles que o Pai me deu, esses não sairão da minha mão. O Senhor Jesus Cristo não admite concorrência, irmãos. Não admite competitividade. Lembrem-se disso, o Senhor Jesus Cristo não pode ser sua prioridade. Ele tem que ser seu tudo. Tudo em todos. Abram em Lucas capítulo 14, por favor.
Lucas 14 diz: se alguém vem a mim e não aborrece. Desculpa, Lucas 14, 26. Lucas 14, 26 diz: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, aqui é condicional. É uma condição. Se sim, sim. Se não, não. Não existe a possibilidade, se sim, talvez não. Ou se não, talvez sim, não. Se sim, sim. Se não, não. Se alguém vem a mim e aborrece pai, mãe, filho, filha, mulher, esse pode ser meu discípulo. Se alguém toma a sua cruz e me segue, esse pode ser meu discípulo. Se alguém não aborrece pai, mãe, mulher, ou a própria vida, não pode ser meu discípulo. Se não toma a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Por que é condicional, irmãos? Porque não existe concorrência. Aqui o Senhor Jesus Cristo está dizendo o seguinte: não existe concorrência comigo. Ou eu sou o ponto máximo da sua vida, o alvo da sua vida, ou você não pode ser meu discípulo. Estão percebendo, irmãos? É isso que está sendo dito. Ou você esteja pronto, disposto a negar a você mesmo, a sua própria vida, o seu próprio conforto, o seu comodismo, suas satisfações, seus anseios pessoais. Ou você está disposto a negar tudo isso, ou você não pode ser meu discípulo. Não tem negociação, irmãos. Não tem. Por isso Paulo fala: uma coisa faço. E por que nós, muitas vezes, nós não nos vemos dessa maneira? Porque nós não temos visto quão grande Cristo é para nós. É somente quando você olhar e perceber o valor que há em Cristo que você vai poder considerar tudo o resto como o quê? Refúgio. Como a gente tem visto aqui, viu em Filipenses capítulo 3, versículo 4, 5, 6, 7, 8, 9. Somente dessa forma, irmãos. É somente desse jeito. Então, quais são os meios da graça que Deus nos concede para que nós possamos ver a grandeza de Cristo? As nossas meditações diárias, nossas devocionais, nossos cultos domésticos, o culto na igreja, a comunhão com os irmãos. Desse modo que nós podemos ver quem é Cristo, quão grande Ele é, quão maravilhoso Ele é. E aí, retomando a analogia da corrida, eu digo para vocês o quê? Que o atleta, enquanto ele está correndo, ele tem sempre em vista o quê? Uma única e exclusiva linha de chegada. Não são várias linhas de chegada. Só tem uma linha de chegada. E ele tem consciência de que nada pode tirar a atenção dele. Ele tem que chegar lá. Por isso ele concentra toda a sua atenção para atingir a linha de chegada o mais rápido possível. Ele deseja o quê? Ardentemente conquistar aquele prêmio, porque se não fosse um prêmio, ele não despenderia tanto esforço, não valeria a pena. Tem algum prêmio, tem alguma recompensa? Vale a pena. Não tem, eu vou correr tudo isso para alcançar lá e chegar lá. Não vale a pena. Estão percebendo? Estão percebendo? Agora eu pergunto, por Cristo Jesus, não vale a pena?
Não vale todos os esforços? Não vale toda a canseira, todo o suor, toda a dor? Para muitos irmãos não está valendo a pena, irmãos. Não está valendo a pena. Porque às vezes a canseira de um trabalho, ou uma dor de barriga, tira-nos desse alvo. Percebam. Muitas vezes, outros objetivos. Eu quero comprar minha casa. Eu quero ter meu carro. Vai facilitar. Quando eu comprar minha casa, eu vou poder receber os irmãos em casa. Quando eu comprar meu carro, eu vou poder ajudar os irmãos dando carona para a igreja. A gente tem a habilidade de transformar todos os nossos objetivos pessoais em objetivos santos e piedosos. É a habilidade que nós temos. Mas isso mostra o quê? Você perdeu o alvo. Você está correndo atrás do quê? Como um cachorro atrás do seu próprio rabo. Enquanto, irmãos, um atleta não está competindo, o que ele faz? A vida do atleta gira em torno do quê? De preparar-se física e emocionalmente. Para quê? Para as próximas corridas. Não é isso? Nós estamos numa corrida. E quando parece que nós não estamos, quando nós estamos tocando a nossa vida, trabalhando, estudando, em outros afazeres, você tem a noção de que você está se preparando para permanecer correndo, para continuar correndo. Você está numa corrida, essa corrida não tem trégua. Você entrou nela, ela não para. Se você parar, você está perdendo. Se você correr, você está chegando mais próximo do alvo. Então, amados, que fique isso muito bem claro, irmãos. Toda a nossa vida deve estar concentrada em Cristo. Ele deve ser o nosso centro, não a nossa prioridade, irmãos. Ele deve ser a totalidade da nossa vida. Tudo o que fazemos, tudo o que deixamos de fazer, é com vistas em atingir o alvo. A totalidade do nosso ser, irmãos, nossas ações e nossas reações devem ser com vistas em alcançar o alvo. Nossas missões e nossas omissões devem ser com vista em atingir o alvo. Nossos pensamentos e nossas emoções têm que ser o quê? Com vistas em atingir o alvo. Não, mas agora eu estou meio depressivo. Dá um tempo para mim. Depois eu volto. Se seu alvo é Cristo, não tem tempo para sua depressão. Não tem tempo para suas lástimas, para suas reclamações. Não tem tempo. Não tem tempo. É por isso que Paulo fala no capítulo 1 dessa mesma carta de Filipenses, capítulo 1, versículo 20: será Cristo engrandecido no meu corpo, quer eu viva, quer eu morra. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, quer você morra ou viva, seja para Cristo. Os seus deleites, os seus desejos, as suas afeições, os seus sentimentos, a sua razão, tudo deve estar a serviço do quê? Alcançar o alvo, atingir o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Não há prioridade. Cristo não é nossa prioridade. Cristo é tudo. Cristo é o nosso tudo. Só que diante dessa disciplina, a disciplina da concentração, nós percebemos também o quê? Que concentração implica um exercício de perseverança. A pessoa que está concentrada é uma pessoa que está perseverando no centro. Sua atenção está toda focada no centro. Ela tem que permanecer com a atenção dela focada no centro.
A atenção do corredor está centrada onde? Na vitória. Ele tem que estar concentrado em atingir o seu alvo. A linha de chegada é a sua maior ambição. Ele não pode se desconcentrar. Ele não pode se distrair. Se acaso alguma coisa tirar a concentração dele, tem que voltar o mais rápido possível, porque a corrida está acontecendo. Entretanto, todo corredor sabe que obstáculos aparecerão à sua frente. Distrações surgirão no meio do caminho. Por isso é necessário o quê? Perseverança. Amém, irmãos? Assim é a nossa vida. Assim é a vida do cristão. Paulo, depois que ele fez o seu autoexame, e ele diz no versículo 13: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, ele diz. Por não haver alcançado a perfeição, o que ele foca? O que ele faz? Ele foca perseverantemente no quê? No seu alvo. Eu tenho que alcançar a Cristo. Ele não faz como muitos de nós: mas eu sou fraco, eu não sou perfeito, eu sou depravado, totalmente depravado, eu sou um pecador, eu não consigo. Você tem a vida de Cristo em você. Persevere, continue correndo, corra para alcançar o seu alvo, que é Cristo. Paulo sabia, irmãos, das distrações que viriam. Paulo sabia das tentações que viriam, dos obstáculos, das provações, das aflições que viriam sobre a sua vida no decorrer da sua carreira. Mas o seu foco estava no quê? No alvo, que é Cristo. Abram comigo, irmãos, em Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Olha que interessante. Como que nós podemos desenvolver a perseverança? Não esquenta a cabeça que Deus faz por você. Ele te dá provações, aflições. Para quê? Para que a sua perseverança seja produzida. Ele prova a sua fé. Para quê? Para que uma vez ela confirmada, seja produzida perseverança. E aí ele continua: ora, a perseverança deve ter ação completa. Se ela não tem ação completa, não é perseverança. Correto? Se você desenvolve o projeto e não leva o projeto até o final, você não foi perseverante. Se você levou o projeto até o final, você foi perseverante. Então é necessário para a perseverança que ela seja o quê? Completa. Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha aqui a perfeição da qual Paulo está falando. Paulo está falando o seguinte: eu preciso crescer em maturidade espiritual. Eu não alcancei ainda essa maturidade máxima e suprema, que alcançarei quando estiver com Cristo, mas eu quero continuar crescendo em maturidade. Por isso, eu tenho um alvo. Eu quero mais o Senhor Jesus Cristo. Eu quero mais Ele. E Tiago está falando o quê? A aflição está vindo para quê? Para te provar a sua fé. E quando ela for provada, a perseverança surgirá, para que ela tenha ação completa. E você seja o quê? Mais maduro, mais íntegro. Sabe o que significa íntegro? Que tem um só propósito, que não tem o coração de ânimo dobre.
Sabe que é coração de ânimo dobre? Um coração de ânimo dividido. Ele tem dois propósitos. Peçam, irmãos, que o Senhor sonde o coração de vocês. Que o Senhor sonde os nossos corações, para que nós percebamos se nós temos um coração dividido. Aqui um pouquinho Cristo, aqui um pouquinho minha vida, aqui um pouquinho os interesses de Cristo, aqui um pouquinho os meus interesses. Sabe que negócio? Um para você, um para mim. Um para você, um para mim. Como tem sido nossa vida? É tudo para Cristo? Ou nós estamos naquela, um pouquinho para Cristo, um pouquinho para mim? Vamos dividir aqui, vai. Vamos dividir, um pouquinho para Ele, um pouquinho para mim. Percebem, irmãos? O que Tiago está falando? Você quer crescer em maturidade? Virão aflições na sua vida para a sua fé ser provada. E glorifique a Deus por isso, porque isso deve ser motivo de alegria, não de tristeza. Mas eu estou sofrendo, glória a Deus. Sua fé está sendo provada. Isso vai produzir o quê? Perseverança. Ou seja, concentre-se no alvo. Cristo Jesus é o nosso alvo. E apesar de você não ter visto com os seus olhos esse alvo maravilhoso, apesar de você não estar vendo esse alvo maravilhoso que é Cristo, Ele está lá. Corra, busque-o. Vá atrás dele, persevere, continue correndo, não pare, e alegre-se com os obstáculos que surgiram na sua frente. Por quê? Porque quando você passar um e falar assim, passei, vai te dar força, perseverança para você pular o outro, e você pula, dependendo de Cristo, do Espírito Santo, na força do Senhor, e você pula mais um, e pula outro, e desse modo você está criando o quê? Resistência para que você continue correndo. Estão percebendo, irmãos? Quanto mais alguém corre, mais cansado e exausto fica e desiste da corrida? Não. Quanto mais alguém corre, mais resistência seu corpo pega, adquire. Para quê? Para que ele continue correndo. Quem não corre e fala assim, eu estou descansado. Faz 5 anos que eu não corro. O camarada ali, tá correndo todo dia, tá cansadão. Quando eu for apostar corrida com ele, quem vai ganhar? Eu. 5 anos que eu não corro, estou bem descansado. Não é assim que funciona. Você não está descansado, você está despreparado. Ele correu, tem corrido todos os dias e está o quê? Preparado. Mais resistência ele tem, menos resistência eu tenho. Estão percebendo, irmãos? Como que vocês têm tratado as aflições que o Senhor tem enviado? Confiando nele, para que você tenha mais resistência. Sua fé está sendo provada para que você tenha mais resistência e persevere com maior ímpeto na sua jornada. Abram comigo em 1 de Pedro. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Nós vamos ler do 3 ao 9. E preste atenção no que Pedro está falando, irmãos. Aqui é a introdução da sua carta. Depois da saudação ele começa. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Pai. Bendito. Que segundo a sua muita misericórdia de quem? De Deus Pai. Ele nos regenerou para quê? Para uma viva esperança. Irmãos, vocês foram regenerados com um propósito. Qual? Ter uma viva esperança. Esse é o nosso alvo. A gente foi regenerado para isso. Há uma esperança lá na frente. E eu tenho que continuar correndo porque ela é viva. Ela não é uma esperança fútil, baseada em nada. Ela é viva.
mediante a ressurreição de Cristo, de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Nós fomos então regenerados também para o quê? Para uma herança incorruptível. Ou seja, além dessa viva esperança, essa viva esperança está fundamentada numa herança incorruptível, uma herança que não se corrompe, uma herança que não se perde. Agora imagina você, o seu pai morre, você tem um pai, você foi registrado com o nome do seu pai, seus documentos mostram que ele é seu pai, só que ele está morando em Angola, e ele morreu em Angola, e deixou uma fortuna para você, nesse país da África. Aí o que você faz? Você fala, é muito longe Angola, deixa eu ficar aqui em Morato mesmo, no meu barraco, tocando minha vida. É isso que você faz? Não, filho, você junta dinheiro, pede emprestado, para você voar para Angola e falar assim, pegar aquilo que é seu, é uma herança, é sua herança. É ou não é? A nossa corrida é para isso, irmãos. Nosso Pai nos deixou uma herança. Por sua muita misericórdia, Ele nos deixou uma herança. Em Cristo Jesus, uma herança incorruptível. Corra! 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 Essa herança é incorruptível, ela não é corruptível, ela é incorruptível, ela é sem mácula, ela é imarcessível e ela está reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Tem uma herança para você lá, ela está reservada para você. Corra! E saiba que enquanto você está correndo, Deus está te guardando. Olha o que é isso, gente. Percebem? A herança é grande, é incorruptível, imarcessível, sem mácula, e ela está reservada para nós. Corramos, porque enquanto estamos correndo, nós estamos sendo guardados por Deus, mediante a fé. Para quê? Para uma salvação preparada, para revelar-se no último dia. Ela está lá, irmãos. Ela está lá. Nós já fomos justificados, estamos sendo santificados, mas a nossa salvação completa, ela vai ser completa no último dia, quando nós alcançarmos o nosso alvo, Cristo Jesus. Aí estaremos completamente perfeitos, completamente maduros, completamente salvos. Aí Pedro continua: nisto exultais, ou seja, alegrem-se nisso, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Alegrem-se com o alvo, alegrem-se com essa herança, alegrem-se com isso tudo, essa riqueza que está reservada para vocês. E agora vocês se alegrem, continuem se alegrando, embora no presente, por breve momento, se necessário, vocês passem por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, olha o que Tiago fala, a mesma coisa. Pedro fala a mesma coisa que Tiago disse. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde, termine, conclua-se em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, há mais. Olha que fantástico isso. E no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, o propósito da vossa fé, a salvação da vossa alma. Irmãos, Cristo Jesus é o nosso alvo. Apesar de não estarmos vendo Ele agora, nós o amamos. Apesar de não estar vendo Ele agora, nós cremos e exultamos com alegria indizível, porque nós estamos correndo
correndo para ter mais dele. Para ter mais dele. Então, amado, persevere. Persevere, irmão, persevere, irmã. Supere os obstáculos da vida cristã, da carreira cristã. Passa por cima deles. Veio provação, Senhor, eu estou na carreira, Tu estás me sustentando, eu tenho uma herança que é muito maior. Pula esse obstáculo, siga, olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Abram comigo em Hebreus 12. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Ou seja, desembaraçem-se desses obstáculos que estão surgindo, desembaraçem-se dessas tentações que estão surgindo, dessas distrações da sua carreira. Desembarace-se. Corramos com o quê? Perseverança. A perseverança, irmãos, não quer dizer que não surgirão problemas na sua vida. Surgirão problemas, mas você superará eles. Confiado no Senhor, você pulará esses obstáculos. Você desviará os olhos dessas distrações. Imagina você correndo e começa a aparecer paisagens belíssimas. E você correndo começa a olhar, nossa, que linda florzinha, nossa, que lindo animalzinho. Você se distrai. Mas a perseverança é o que? Nossa, que lindo, o foco está aqui. É aqui. Nossa, que maravilhoso. Aqui o foco. É aqui. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como que eu corro com perseverança a carreira que me está proposta? Olhando para o alvo. É lá que eu quero chegar. É lá. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E aqui é fantástico, o autor de Hebreus vai mostrar o quê? Faça como Jesus. Por quê? Porque em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. O autor de Hebreus está falando o seguinte, em troca da alegria que lhe estava proposta, estar na glória com o Pai, ele largou tudo, ele desceu essa terra com um objetivo, com um foco, com um alvo, a cruz. E não fazendo caso da vergonha que ele ia passar, porque a cruz, uma morte horrenda, dolorosa e além de tudo vergonhosa. Não fazendo caso da ignomínia, onde ele está? Assentado à destra do trono do Pai. Olha que fantástico isso. Martin Lloyd Jones conta a história de um cão pastor. E ele fala que um fazendeiro estava no seu carrinho, passando por umas estradinhas de terra, indo visitar um outro fazendeiro, quando ele se depara com um rebanho de ovelhas, e não tinha nenhum homem guiando aquelas ovelhas, só tinha um cão pastor treinado para isso. Quando ele vê o rebanho, ele para o carro, e aí ele começa a observar esse cão pastor correndo daqui para lá, latindo, dando umas abocanhadas nas ovelhas de vez em quando, para conduzir essas ovelhas a passarem pelos dois corredores ao lado do carro, para continuarem o seu trajeto. E nisso ele vê o quê? Um cãozinho do vizinho, de uma casinha lá próxima, que viu o cão pastor nessa correria toda, veio correndo e começou a latir para o cão pastor, querer avançar nele. E o Martin Lloyd Jones diz, o que o cão pastor fez? Ignorou. Ele tinha uma função, um propósito, um alvo muito maior, que era fazer com que aquelas ovelhas passassem por aqueles dois corredores. O que ele fez com o cãozinho? Deixou latindo. O que aquele cão pastor disse? Uma coisa faço.
tem uma função muito maior, um objetivo muito maior, um alvo muito maior. É isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele veio a esse mundo, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Não fez caso da vergonha. Quantas vezes nós fazemos casos, irmãos, de picuinhas na vida cristã, porque o irmãozinho me disse isso, a irmãzinha me disse aquilo. Nossa, eu estou ofendido, sabia? É mesmo. É mesmo. Sabe por que você está ofendido? Porque você não veio o alvo. Você não tem um alvo, você não tem um propósito. Se tivesse um alvo, um propósito, você deixaria o irmão ou a irmãzinha latindo. E continuaria no seu propósito, no seu alvo. Estão percebendo? É por isso que a gente dá atenção a tanta picuinha besta na nossa vida cristã, na nossa carreira cristã. Por quê? Porque o nosso alvo não está definido, o nosso alvo não está estabelecido. Quando eu tenho um alvo bem definido, bem estabelecido, meu irmão, eu estou correndo, vem um cachorro me late para mim, eu deixo ele quieto, eu continuo correndo. Vem um pombo, fez na minha cabeça, eu continuo correndo. Eu continuo correndo. Passou um preá na minha frente, eu pulo o preá e continuo correndo. É essa a ideia, irmãos. É essa a ideia. Caí, machuquei o joelho, levanto e continuo correndo. Por quê? Porque tem algo maior lá na frente. Vocês percebem? Não existe dor, não existe aflição, não existe canseira, não existe cansaço, não existe depressão para quem tem um alvo maior. Não existe tempo para essas coisas. Amém, irmãos? Então, entendam, sem disciplina, a vida cristã seria impossível. Paulo diz, versículo 13, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo falou, eu não estou ainda na maturidade completa de um cristão, mas uma coisa faço, eu continuo correndo. Amém? Eu continuo correndo. O alvo é muito maior. O alvo é muito maior. O mundo, irmãos, nos oferece milhares de interesses que servem de distrações para a nossa carreira. E muitas vezes a nossa carne, por sua vez, visando até mesmo a autopreservação, ela também cria uma série de distrações, uma série de interesses que viram obstáculos na nossa carreira cristã. Muitos desses interesses são legítimos. Sabiam disso? Contudo, irmãos, quando eles são colocados à frente do nosso Senhor Jesus Cristo, eles se tornam pecaminosos. E aí eu queria concluir meditando no trecho que o pastor William abriu o culto. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Vamos fazer um rápido comentário para concluirmos a mensagem. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Então Jesus entrou no povoado, e Marta, que em outro momento em João é tida como amiga de Jesus, né? Ela, sua irmã e seu irmão Lázaro, ela fala, Senhor, entra na minha casa. E ela hospedou o Senhor. Aí você pensa você na sua casa, Jesus está passando na frente, na calçada da sua rua, e você fala, Senhor, Senhor, entra. E Jesus fala, tá bom, vou entrar. Já pensou, Valéria, como seria? E aí você sai correndo e começa a arrumar isso, arruma aquilo, está tudo desarrumado, a casa está tudo meio bagunçado. Arruma aqui, arruma lá, varre aqui, limpa aqui, e começa a fazer o almoço. Tá aquela coisa louca de fazer o almoço, aquela correria. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, esta estava quietinha, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. O Senhor Jesus entra na casa, senta e começa a ensinar.
Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Ela estava preocupada em servir o Senhor. Estava correndo, arruma aqui, arruma lá, arruma colar. Vamos fazer o almoço, vamos fazer... Ele está preparando tudo. Só que ela começa a ficar o quê? Exausta. Ela começou a ficar cansada. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Digo para vocês, Jesus está condenando o serviço de Marta? Não. Só que naquele momento, ela não deu a devida importância para o mestre. Na cabeça dela, ela está servindo o mestre, mas não é hora de servir o mestre. É hora de tê-lo, de agarrar-se a ele, de estar com ele. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Para quê? Por quê? A gente se preocupa com muitas coisas e acha que com isso nós estamos servindo o Senhor. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Só tem uma coisa que importa aqui, Marta. Era você estar no meu pé, me ouvindo. Era você estar comigo, do meu lado. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Percebem? Quando nós, irmãos, vivemos num legalismo, achando que estamos servindo ao Senhor, isso nos traz canseira e enfado. Isso tira de nós o prazer na carreira cristã, porque está fazendo aquilo como uma obrigação para o Senhor, sim, mas é uma obrigação, é pesado, cansa, tira todo o seu prazer, a ponto de você falar para o Senhor assim: Senhor, não estou aguentando mais, pede para o meu irmão me ajudar. Não dá não. Agora, quando você descansa em Cristo, olha para Ele, o seu regozijo é tremendo. Ainda que a casa esteja bagunçada, ainda que não tenha o que comer, você está ouvindo o Mestre, e isso é suficiente para você. Isso vai te trazer alegria, vai te trazer satisfação, vai te trazer prazer. Então, amados, quando é dito corra, corra para estar aos pés de Cristo. Não é corra para fazer coisas por Cristo de um modo legalista. Corra para estar com Ele, para estar ao lado dEle, assentado aos pés dEle, ouvindo Ele, se relacionando com Ele, conhecendo mais, agarrando-se a Ele, conquistando Ele. É disso que Paulo está falando, irmãos. Agora, se você confunde as verdades do cristianismo e você começa a entender que essa corrida é legalista, você está como Marta. Desperte, arrependa-se e corra, persevere correndo, porque isso não é legalismo. Maria correu e foi aos pés de Cristo, e lá ela esteve, e lá ela não se importou se teria almoço pronto, se a casa estava limpa, o que tinha para fazer, ela estava ali.
Então, não use de meios lícitos, como Marta utilizou-se, para ser um legalista e fazer as coisas para Deus de um modo que traga peso, cansaço e insatisfação. Se você está cansado de servir a Cristo, olha se você não tem servido Ele de um modo legalista, por suas próprias forças. Agora, se você está servindo Ele com prazer, continue, irmão, persevere e continue correndo, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Pai, quão grande o nosso Senhor Jesus Cristo é, ó Deus, meu Deus. Ajuda-nos, Pai, a ver a grandeza que há em Cristo Jesus, Pai, que possamos estar quietos, sentados aos seus pés, ó Pai. Mostre, ó Deus, a nós que nessa vida, ó Pai, nessa vida de guerra contra o pecado, meu Deus, de santificação, nós devemos correr, pular obstáculos, negar, ó Deus, as distrações, ter um único alvo, propósito, que é Cristo, ó Pai, porque o nosso anseio é estar sentado aos seus pés durante toda a eternidade, ouvindo os seus ensinamentos, comungando com Ele, ó Deus, tendo um relacionamento de proximidade, de amizade e matrimonial, pois somos a sua noiva. Louvado seja o Senhor, Deus. Ó Pai, quão maravilhoso Tu és, por concederes a nós tão grande privilégio, ó Pai, de sermos Teus filhos, noiva do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, pertencentes ao Seu corpo. Gratos somos a Ti, ó Deus, por essa igreja, ó Pai, pelos nossos amados irmãos, que possamos continuar, ó Pai, incentivando uns aos outros, exortando uns aos outros a não desistirmos dessa carreira e mantermos-nos perseverantes para a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor.